Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar a você como fazer a validação do CNPJ utilizando o Contact Form 7. Então, o Contact Form ele é um dos melhores plugins gratuitos para criação de formulários, apesar dele ser bem simples. Você consegue criar aí muito facilmente seus formulários dentro do WordPress. Então eu vou considerar que você já tenha baixado e instalado o plugin no seu WordPress. E agora a gente vai ver como criar a validação do CNPJ. Então aqui eu tive esse cliente aqui com essa necessidade, ele tem um formulário de cotação aqui online e aqui ele tinha um campo de CNPJ. Se a gente apagar aqui e tentar enviar o formulário, ele diz que o campo precisa ser preenchido, tá? Então ele já está como obrigatório e esse asterisco aqui mostra isso. Mas se a gente colocar qualquer coisa aqui, ele vai dizer que o CNPJ é inválido. Claro, qualquer coisa que não seja um CNPJ válido. Então, a gente tem um sistema de gerador de CNPJ aqui, através de geradorcnpj.com, uma ferramenta que gera CNPJs válidos. Então, você pode gerar aqui. Vamos pegar um e vamos testar aqui para ver se está funcionando. Então, pode perceber que ele não deu nenhum erro, então está certinho, tá? E é isso que eu vou mostrar a vocês. Então, eu procurei diversas soluções aí na internet, pesquisei em alguns fóruns e não achei uma solução específica para isso, tá? Eu achei esse plugin aqui que faz algumas validações de jQuery para o Contact Form, só que ele, claro que não vai ter CNPJ, tá? Então aqui tem algumas validações que ele faz de campos obrigatórios, de e-mail, URL, data, números, somente dígitos, cartão de crédito e telefones americanos, tá? Então ele não conseguiu atender a essa necessidade. Aí eu achei também esta página aqui dentro do fórum de suporte oficial do WordPress, aonde o autor do plugin falou sobre uma determinada solução aqui, utilizando um filtro de validação, tá? Então o plugin ele trabalha com esse filtro e você poderia estar utilizando. Essa mesma solução é mostrada aqui na página oficial do plugin, tá? No site oficial, aonde você pode estar vendo aí nessa página validação personalizada. E aqui ele dá uma solução da validação como um filtro. E aqui ele diz como que você tem que utilizar. Então a gente utilizou esta estrutura aqui de validação para poder criar a nossa solução de validação de CNPJ. Outro recurso que eu utilizei foi neste site aqui, que é o Tudo Espaço Online, que ele tem que como validar CNPJ com PHP. Então ele até te informa aqui como que funciona o algoritmo do CNPJ, tá? A questão do cálculo, como é feito. Eu achei bem interessante isso, caso você queira saber como é feito, o primeiro cálculo, o segundo cálculo, enfim. E como validar o CNPJ com o PHP. Então, o que eu fiz? Eu utilizei aqui esta função, copiei essa função PHP aqui e utilizei também um recurso que eu já ensinei aqui no site a fazer, que é a criação de um plugin específico, tá? É muito simples criar um plugin específico. Você pode estar lendo aqui depois, mas basicamente você precisa de uma sintaxezinha aqui bem simples, que tem o nome do plugin, uma descrição, tá? E aí você pode adicionar os seus códigos aqui. Então o que eu fiz? Eu abri lá um novo arquivo, tá? Um novo arquivo PHP como um plugin específico, tá? E dei o nome aqui do plugin. Então nesse caso eu dei o nome do cliente, botei uma descrição aqui qualquer. Você vai poder baixar esse arquivo aí, tá? Então basta você reutilizá-lo, instalar como um plugin, enviar para a pasta de plugins que ele vai funcionar, ok? E aqui eu colei a função de CNPJ, tá? Você não precisa necessariamente entender como que funciona essa opção de CNPJ aqui, como é feito o cálculo. Basta você copiar a função, tá? Então, é essa função aqui, como validar CNPJ. Eu copiei essa função inteira e para utilizar a função você precisa utilizar essa sintaxezinha aqui, tá? Então você chama a função
e passa como um argumento aqui o número do CNPJ. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu colei aqui a função integralmente daqui até aqui. Botei um comentário aqui de como seria o uso. E depois eu copiei esta forma de validação personalizada da própria página aqui do Contact Form. Tá? Copiei este código aqui e fiz as devidas alterações. Então, ficou assim, tá? Eu adiciono aqui o filtro. Então, esse filtro aqui, eu vou estar utilizando um campo de texto. Aqui, ele utiliza o e-mail, tá? Mas você pode usar o texto, assim como eu utilizei aqui. Então, seria essa função aqui. E aqui tem o nome da nossa função, que vai trabalhar aqui com a questão desse filtro. Depois disso, basta você copiar a sintaxe aqui, tá? A única alteração que eu fiz foi essa daqui, que o nome do campo é o CNPJ, e eu trabalhei aqui com o valor também, que eu não sei, aqui ele não coloca o valor, mas eu coloquei aqui uma variável que recebe o valor, tá, desse campo, e depois eu simplesmente utilizo a minha função valida CNPJ, que foi a função que a gente copiou, e aqui está passando o valor, ou seja, está passando o CNPJ. E aí ele faz, ele faz aqui o teste, tá? Então, uma condicional aqui. Então, a gente está trabalhando aqui, se ele não validar o CNPJ, ou seja, se for falso, tá? Ele vai dar aqui CNPJ inválido, e aqui ele retorna o resultado. Então, é bem simples, tá? Você não precisa entender muito bem, basta você copiar aí. Nesse caso aqui, basta replicar aí, tá? Sem nenhum problema. E aí, depois disso aqui, a gente precisa ir lá no nosso formulário e criar o nosso campo de CNPJ, tá? Então, como que a gente faz isso? Como eu falei, eu utilizei um campo de texto. Então, tá aqui, ó, um campo de texto, text, tá? Botei o asterisco porque ele é obrigatório. Se no seu caso não for, basta tirar o asterisco. E coloquei o nome do campo como CNPJ, tá? Somente isso. Então, a gente vai instalar esse plugin que a gente criou aqui, tá? Esse plugin específico, ele é bem simples, assim como você instala qualquer outro plugin, basta enviar o arquivo por FTP para lá. Então, nesse caso aqui, se você estivesse usando o FileZilla, basta você enviar o arquivo para a pasta do plugin, beleza? E depois você ativa o plugin. Depois disso, ele já vai fazer esse teste para você aí, essa validação do CNPJ. Se você quiser utilizar máscaras de CNPJ, tá? Caso a pessoa digite, eu vou passar um link também nesse post aqui do WP Media, que fala sobre como aplicar máscara nos campos de formulário do Contact Form 7, tá? Então você vai poder utilizar aqui uma máscara de CNPJ, bem legal também. Então é isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Então você precisa, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, você vai precisar acessar o post para baixar o plugin e também ver mais detalhes sobre essa validação do CNPJ utilizando o Contact Form 7. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.